Olá, pessoal. Aqui é o José Eduardo, um dos idealizadores do Saúde Mental Club, e esse é o nosso primeiro, não muito longo, mas espero que seja bastante divertido, nosso primeiro podcast do Saúde Mental Club, que é o Pode Pirar, criação do nosso primeiro convidado, que é o Vander. Ele criou um nome, então quando nós estivermos ganhando dinheiro com isso aqui, vamos ter que pagar royalties para ele. Como alguns já conhecem, sabem que eu sou psicoterapeuta, atuo desde 2017 e estou desenvolvendo o Saúde Mental.club, plataforma de saúde mental para levar para as pessoas informação a respeito de saúde mental, cuidados e promover uma qualidade de vida para as pessoas, principalmente para a população brasileira que, infelizmente, não sabe quase nada sobre saúde mental e que, infelizmente, padece muito por falta desse tipo de informação. Mas, bom, sem mais delongas, quem está aqui comigo hoje? Ele mesmo, ó, o Vander. E aí, Vander, como você está? Doido, maluco, biruta. Por isso que eu tô aqui. Pode pirar? Eu quero pirar. Já pode pirar? Pode pirar. Vamos pirar então. É isso aí. E no início seu microfone estava desligado. Caraca, foi mal. Foi mal. Não, mas tudo bem. O pessoal só perdeu o olá, galera. Olá, galerinha. Mas Quer gravar bem. de novo? Eu falo de novo. Pode falar. Olá, galerinha! Esse é o Pode Pirar. Eu já posso pirar? Tô pirando aqui, hein? Vim pirar, hein? Muito bom. Bom, pessoal, vamos conversar hoje aqui de forma muito ampla. Nós não vamos colocar um tema específico, como é um podcast de abertura, e por incrível que possa parecer, talvez vocês não percebam, mas o Vander tá literalmente de frente de mim. Então, assim, ele tá na minha frente. Touch my hand. Touch my hand. Não apareceu na câmera, dane-se. Mas ele tá literalmente de frente para mim. Só os layouts são diferentes, mas ele tá aqui de frente para mim. Bom, pessoal, qual foi a ideia? Vamos conversar um pouco sobre o porquê desse podcast. Primeiro, é muita gente falando besteira na internet hoje em dia. E eu pensei, não podemos ficar de fora. Vamos falar besteira também na internet. Brincadeira, não é isso. Muita gente fala besteira na internet e eu entendo a questão dos cortes. Quem faz o corte só por fazer, beleza. O ruim é quando a pessoa que faz o corte é também a pessoa que está falando e ela faz um corte extremamente simplista a respeito do assunto e joga isso na internet para chamar atenção. Eu não sei se faz isso na inocência ou se faz isso sem ter ideia de que algumas pessoas podem simplesmente pegar aquele recorte e usar para a vida delas. O Vander com certeza já deve ter tido que lidar com alguém que chegou, não, porque fulano fala tal coisa. Aqui, ó, nesse Rios, um problema extremamente complexo de saúde mental e a pessoa quer resolver em 30 segundos. Gente, a vida sexual de vocês é resolvida em 30 segundos, o problema é de vocês, ok? A gente está aqui para falar de coisa séria, a gente está aqui pra brincando, mas o fato de ser divertido não significa que não seja sério. Isso é uma coisa muito importante. Existe diversão na seriedade. Aqui vai ter diversão, que é sério. Nós não vamos ser simplistas, nós não vamos ser livianos no que nós vamos propor. E falando nisso, tá chegando mensagem aqui. Clientes. Depois eu respondo, não é nada urgente. Perdi a linha de raciocínio aqui, onde eu tava lá? 30 segundos. É pouco sexo. Exato. Não podemos ser simplistas. Então, nós vamos abordar as coisas com a devida paciência. E nós não podemos ser levianos e achar que a gente vai ter resposta para tudo, que a gente vai responder tudo aqui para vocês, porque a gente não vai responder tudo aqui para vocês. As coisas vão chegando, as perguntas vão ir chegando.
quando esse podcast ir ganhando forma, não agora, porque agora não tinha pergunta nenhuma mesmo, mas nós não podemos ser levianos. E aí, qual que é, talvez, leva muitas pessoas a serem levianas, talvez, um tanto quanto irresponsáveis nas respostas. Não sei se o Wander vai concordar comigo. Que é o fato de um certo perfeccionismo que as pessoas têm em quererem ter resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Você tem resposta para tudo, Wander? É retórico, é retórico. Eu não vou nem responder, porque, pô, É óbvio que não. Então, é óbvio que a gente não tem resposta para tudo. Não dá pra gente responder tudo, gente. Tem que pesquisar, tem que estudar. Isso é natural. É tão óbvio que chega a dar raiva, de tão óbvio que é um negócio, né, mano? É um negócio que não faz o menor sentido. Então, pô, você tá ali, sei lá, manda uma perguntinha no direct. Aí a pessoa fala, não, mas vê meu rios a respeito disso. Vê se no Rio você acha que não dá para responder uma coisa tão complexa, um ser humano que é tão complexo, e aí as pessoas elas não querem parecer falhas, parecerem incompetentes ou alguma coisa assim, e elas querem dar resposta para tudo. Isso é um problema do perfeccionismo gerado pelas, não só pelas redes sociais, mas no geral. O que você pensa a respeito disso, em relação à questão de perfeccionismo, redes sociais e o povo que quer responder tudo da forma mais direta e rápida possível? Fala, Wander. cara, acho que nos dias de hoje o primordial seria buscar mais. Não precisa invalidar totalmente os cortes, que às vezes ali tem a semente de uma informação verdadeira. Eu mesmo utilizo muito disso para adquirir conhecimento. O que a gente não pode fazer é tornar aquela fração superficial uma grande verdade. Então, a partir daquilo ali, você pode ter a liberdade de buscar muito mais e confirmar aquilo ou adicionar mais aquilo. E eu faço muito isso. Então, muitas das coisas que eu pretendo falar aqui, com certeza, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar de maneira muito melhor, mas eu fui acumulando de pouco a pouco, de maneira que foi fazendo sentido e que eu fui identificando com a minha verdade, mas nada aqui é definido, é fundamentado, porém nada absoluto. Então, mesmo o que eu disser, vocês busquem, confirmem, porque ninguém está 100% certo. Mas é um ponto importante. Você pesquisa. Tem gente que não pesquisa. Tem gente que simplesmente pega aquilo lá, não se aprofunda, e aí muitas vezes a coisa vira. O Wander é aquele tipo de pessoa que ele vê uma informação na internet e ele quer ver se existe algum doutorado falando a respeito daquilo. Ele pesquisa, o que deveria ser o comportamento da maioria das pessoas. E aí, as pessoas elas simplesmente se adequam a qualquer informaçãozinha com o seu viés de confirmação, tá tudo certo, tá tudo lindo, e vamos embora e não tem crise. Não é assim. Definitivamente não é assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de aceitar tudo que vem, principalmente a respeito de informação de saúde mental e qualquer outro tipo de informação que envolva os seres humanos. Porque o ser humano, gente, ele é único e irrepetível. Isso é, só existe um de você na face da Terra, na história da humanidade. Não vai ter outro. A forma como você se relaciona, a forma como você lida com seus pensamentos, tudo isso só você sabe como realmente funciona. E muitas vezes você tentar padronizar isso, você gera sofrimento. Vamos dar um exemplo. Que eu abordei no meu Instagram pessoal barra, não no Instagram do Saúde Mental Club, e o Wander acompanhou bastante a respeito disso, que é a questão da atração sexual. Não dá para você colocar todo mundo no mesmo balaio e falar que a atração sexual funciona igual para todo mundo, porque não funciona, principalmente quando estamos falando de mulheres. E aí vem o perfeccionismo.
Não, porque tem que ser assim, assim, assado. Todo mundo tem que ser assim, assim, assado. Porque alguém entrou na cabeça de que o jeito era o jeito certo e ninguém mais iria ser diferente. Então tem que ser do jeito que eu imagino na minha cabeça. Até a pesquisa que eu estava lendo, os autores, eles foram, a autora dela foi mostrando que no decorrer da questão das pesquisas sobre a atração sexual, saíram de um modelo linear, porque antes as pesquisas estavam nesse questão linear, certo perfeccionismo, tudo é igual, e começaram a perceber que não é todo mundo. E, principalmente mulheres, elas não são iguais, nem mesmo em dias diferentes. A mesma mulher estava na segunda-feira, ela estava no comportamento, no sábado já estava em outro. Então, no meio da semana ela estava jogando ideia com você, no sábado ela rega. E aí, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem o que você fazer. Simplesmente não tem o que você fazer. É assim. Por quê? É um modelo não linear e ele não é não linear até mesmo em relação à própria mulher. E aí tem gente que não, porque tem que ser assim, assim, assado. Se não é assim, não é bom. Se não é assim, não é saudável. E, pô, você tem que pesquisar, você tem que conhecer, você tem que entender o que está acontecendo especificamente para poder ter qualidade de vida. Como eu falei, o Wander é um ponto fora da curva. Ele pesquisa, ele tenta entender, ele pega para estudar. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não fazem isso. Nós temos muito um certo perfeccionismo de que tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Se você não está dentro do padrão que a gente criou aqui, você está doente. Em relação a esse assunto, né, que eu falei da atração sexual, até mesmo antes, antes se avaliava o seguinte: se a mulher, por exemplo, estava com a mesma predisposição que o homem, tinha problema. Hoje não, hoje acho que a mulher geralmente ela tem uma disposição sexual menor que o homem e tá tudo bem. Se o casal consegue consegue organizar isso devidamente, tá tudo certo. Não é o fim do mundo. Falei demais. O que você pensa disso, meu jovem? A questão Meu das pessoas Deus. buscarem informações e negócio das pessoas ficarem procurando padronizações para viverem a vida delas. Cara, a carência, né? Carência de significado, eu diria. Todo mundo quer definir alguma coisa, fazer parte de alguma coisa, saber mais que alguém, Nós fomos para mas filosofia agora, que nossa, o pesada. bagulho é louco. Nossa, eu não sei o que eu tô falando. Mas é legal isso que você falou da carência, né? De querer fazer parte de algo. Porque se a pessoa ela não tá dentro do padrão, que por algum motivo ela aceitou, criou, ou alguém que, sei lá, que ela considera muito, falou que aquele era o padrão e ela aceitou que aquele era o padrão e ponto final, acabou, é isso aí. Vai querer se enfiar naquele padrão de qualquer custo. Tem um gancho interessante aí que é a atribuição de valor, né? Atribuição de significado. Que dá para explorar bastante isso daí. Inclusive, eu estava estudando Fala um pouco. hoje, voltando para a questão da sexualidade, né? O que constrói a sexualidade de uma pessoa? O que define o que estimula um e o outro e o que difere tanto um do outro? Não existe muito um padrão. E eu estava estudando sobre a visão da psicanálise em relação a isso. E Freud defendia que a sexualidade humana ela é perverso polimorfa. Não sei se você já viu esse termo. Explica aí, porque eu não tenho ideia do que você está Por que falando. perverso Eu polimorfa? sou cognitivo comportamental. Quando a pessoa é criança, ela experimenta do prazer de diversas maneiras, Uhum. de todos os sentidos possíveis. E não existe limitação. Por isso que é perverso, porque não tem limite. Ela Uhum. pode achar prazeroso coisas absurdas, porque ela ainda não tem esse filtro social, ela não entendeu o que é considerado certo, errado, nojento ou não. E a partir dali,
conforme a pessoa vai crescendo, ela pode acabar desenvolvendo isso e evidenciando mais essa perversão, ou com a construção social, inibir isso e direcionar o prazer dela ao prazer, procurando o termo aqui, genitalidade. Caraca, que termo complexo. Genitalidade, que é tido como a sexualidade normal. A genitalidade, que é, como o nome supõe, o ato sexual voltado para o órgão genital em si. Uhum. E até mesmo nos conceitos da época, quando formulado o estudo, a heterossexualidade. Então, o que era considerado normal na época era o sexo heterossexual de finalidade genital. Pronto. E procriativa. Isso, exatamente. Tudo o que vai além disso daí já é considerado na visão psicanalítica como perverso. Uhum. E por que polimorfo? Porque polimorfo ele pode se manifestar de diversas maneiras. Daí vem os fetiches, por exemplo. Gente que tem prazer Em pé. em pé, em algum momento da Conheço vida. conheço um que gosta de pé. Conhecemos. Não sou eu nem é o Wander, tá, gente? Só para deixar claro. Em algum momento da vida da pessoa, algo aconteceu que existiu uma atribuição de valor ao pé ali que se tornou Objeto objeto de desejo, de prazer daquela criança que cresceu, se tornou um adulto que ainda sente prazer naquilo. E vai muito mais além, né? Igual recentemente teve o caso lá do ator e tal. Não vamos falar muito sobre isso, mas nojento, né? Nojento. Quem tá por dentro aí, quem mexe bastante na internet, deve estar sabendo. Que grande bosta. Mas olha que loucura, o ser humano, cara. Como ele pode chegar a literalmente Perverso. Não, o ser humano chega. E assim, a gente não está aqui falando que a pessoa é doente por causa disso, tá? Não é nada disso que nós estamos falando. Ressaltando aqui, nós desculpa estamos te interromper. falando da construção que se dá esse tipo de coisa. Para vocês entenderem que não existe um padrão, não é uma coisa linear, não é um caminho retinho e que se você não está nesse caminho retinho, pronto, você é um monstro. Não é isso que a gente está falando. Muito pelo contrário. Nós estamos dando esses exemplos para dizer que existem caminhos completamente diferentes. Nós falamos de um exemplo que, a princípio, a questão do pé é até. Mas olha que interessante, deixa eu falar. Mas existe esse outro que a gente usou rapidamente, ele é um pouco mais complicado porque por vários motivos, questões de doenças, questões higiênicas. Então, tem como você ter um pé limpinho, né? Agora não tem como você ter, né? Quem entendeu, entendeu. Não, mas olha que interessante, concluindo isso, né? De acordo com essa teoria toda de Freud aí, todos nós, na verdade, temos essa predisposição ao perverso. E aí que tá. Não existe um normal pré-definido instintivamente. Todos estamos sujeitos à perversão. Faz bastante sentido na minha cabeça. O que vai determinar o que você vai levar para a vida adulta vão ser os demais fatores sociais, educacionais e ambientais que vão ou alimentar aquele impulso ou suprimir. Mas todo mundo está sujeito a desenvolver determinada perversão. E perversão não é necessariamente doença, tá, gente? Não, okay? Exatamente. Vai em todo mundo. Pode ser que traga problemáticas uma determinada perversão. Então, como eu disse, uma coisa é uma perversão por pés. A princípio. Agora o problema é se a perversão por pés da pessoa levar ela a querer colecionar pés.
Ela começar a exatamente. cortar o pé das pessoas. O ser humano tem disso, né? Então, aí é um problema. Então, entenda que existem graus, existe um espectro que existe aí, que vai desde uma perversão que a gente pode chamar de controlada, não sei com qual termo psicanalítico a gente pode usar nisso, uma coisa controlada, algo dentro de algo consensual e que a princípio não vai causar maiores problemas, para um outro espectro que muitas vezes pode cair em algo não consensual, ou até mesmo que seja consensual, mas que vai prejudicar a saúde dos envolvidos. Sim. Tem situações, sei lá, pessoa que tem uma prevenção mais voltada para violência, para algo mais agressivo. Sadismo, né? Um sadismo. Por mais que seja um tanto quanto consensual, talvez você tomar um soco na costela não seja uma coisa que vai ser muito bacana a longo prazo. Olha que legal, você falou de soco na costela, vamos voltar para essa parada da internet que tá fazendo com a cabeça das pessoas hoje. Tem uma musiquinha aí que viralizou recentemente, a galera tava usando de videozinho viralizado, que fala sobre soco na costela, né? Ah, não sei o que. Eu não conhecia, eu falei por falar mesmo. Soquinho na costela. E aí começaram a romantizar muito isso aí, excessivamente isso aí. E aí tem a galera que vê o videozinho lá, vendendo isso como algo legal, e sai por aí dando soco na costela. Como se fosse gostoso para todo mundo, porque fizeram uma música, se tem uma música sobre isso, então é a verdade absoluta. Virou padrão. Pronto. Vamos sair dando soco na costela de todas as meninas agora, porque vão gostar. Que horror. E aí teve até um vídeo também de uma mina com um cara, e ele dava um socão, nossa, bem considerável mesmo na costela dela. Provavelmente, se eu tomasse, eu ia envergar e chorar. Qualquer um, mas parece que fraturou a costela dela. Assim, Meu Deus! E ela, tipo assim, curtindo e tal, só que rendeu diversos comentários, a grande maioria negativos, né? Porque passava do limite mesmo assim. Depois, inclusive, saiu a informação de que a mina estava até gestante, olha que louco. Nossa! Gestante, a criança tava tomando um murrão sem saber, por conta de romance. De romantização de violência. Entendam, violência, gente, é diferente de agressividade. Ser agressivo é algo, a princípio, natural. Então, por exemplo, quando eu me exalto aqui, arrumo minha postura, começo a falar de forma mais enfática, eu estou sendo agressivo aqui. Estou colocando minha agressividade para fora. No momento que eu levanto aqui e dou um murro no Vander, aí eu estou sendo violento. É diferente. Isso que o Vander relatou aqui é violência. Não é a agressividade. Isso é uma distinção muito importante, que as pessoas não... Caraca, mano, que loucura. Desculpa ter te interrompido, mas olha o perigo que é essa visão corrompida, né, da sociedade. A partir do momento que criam um padrão e vendem como normal, qualquer absurdo é aceitável. Então, da mesma maneira que a violência, qualquer outro tipo de... Sim, porque as pessoas elas param de calcular as consequências dos comportamentos. Porque, vamos lá, gente. Eu falei que esse primeiro não teria tema definido nenhum. E provavelmente todas as conversas que serem entre eu e o Wander não vai ter linha nenhuma. A coisa vai ser aqui, vocês vão ouvir, vocês vão dar o like de vocês, vocês vão compartilhar. É isso aí. Quando a gente chegar nos 1000 inscritos, a gente começa a fazer ao vivo as coisas. Por enquanto a gente não pode fazer ao vivo porque tem poucos inscritos no canal do Saúde Mental.club. Mas eu perdi a linha de raciocínio. Agora eu não lembro mais onde eu estou. Mas essa questão, eu ia falar da padronização, né? Que loucura, você através de música, você padroniza um comportamento violento e as pessoas não medem as consequências das coisas. Elas simplesmente não as pessoas elas não param para pensar que determinadas condutas, todas as condutas têm consequências, mas as pessoas não calculam quais são essas consequências. Seja a curto, seja a longo prazo. E eu acho que é um traço perverso.
não calcular consequências. Ele só quer colocar o prazer dele para fora, independente de quais serão as consequências daquilo. Ele não... Exatamente. A gente poderia dizer que o perverso, ele nem... Mesmo que ele tenha consciência das ele não consequências, se importa. ele não se importa. Simplesmente não se importa, exatamente. Mas olha que louco, cada época tem o seu meio de padronização, né? Hoje em dia a internet, são os videozinhos curtos, os Reels e tal. Uhum. Mas há pouco tempo atrás era a própria mídia, né? A TV, antes disso, rádio, enfim, na própria política. Não quero dar uma de monarca aqui, mas existem muitos exemplos de coisas absurdas que são vendidas como comum, senso comum e adotadas de maneira, né? Tira de mim antes que eu falo bobagem, vou preso. Não quero ser preso. Não vai ser hoje porque não vai ao ar hoje, tá tudo bem. Mas realmente tem coisas que as pessoas elas tomam como verdade absoluta e não é porque a gente tá progredindo, pelo contrário, mas tá faltando senso crítico em relação a algumas coisas. Então, na ânsia, pode parecer contraditório o que eu vou falar aqui, mas na ânsia de incluir todo mundo, você começa a criar um padrão maluco de que não existe coisa errada, de que não existe coisa que seja danosa para as pessoas. Quando eu falo aqui que não existe um padrão no comportamento humano, por exemplo, em relação à atração sexual e tudo mais, isso não quer dizer que não existam também desvios. Como, por exemplo, o que o Wander relatou de dar soco na costela, ao ponto de fraturar. É óbvio que isso é um desvio. Isso é inegável que é um desvio. Mas provavelmente vai ter um maluco, uma maluca falando, não, esse foi consensual, mas sei lá o quê, babá. Dá na cabeça de uma pessoa, sendo que as duas concordaram. Mesmo que seja consensual. Eu vou ter que cortar isso. Ai, caraca. Mesmo sendo consensual, não tá certo um negócio desse, é maluquice. E aí, é o que o Wander tá tentando falar sem criar já problema logo no nosso primeiro podcast. Que é essa questão do... as pessoas elas tentam normalizar tudo, que até as coisas perversas estão entrando nesse balaio e tá todo mundo ali fingindo que não, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, nós vamos saber quando parar, nós temos que sair incluindo todo mundo, feliz e contente. Não é assim, gente. Existem perversões, existem condutas que prejudicam a própria pessoa e prejudicam o outro. E os limites são necessários, né? Hoje em dia tá todo mundo meio que contra os limites, né? Meio que tentando uma hipercompensação pela geração anterior que alegam ter sido muito opressora. E aí, na tentativa de consertar isso, existe uma hipercompensação onde o limite não existe mais, né? Então, todo mundo pode se expressar e fazer tudo o que quiser, só que acaba excedendo o prejudicial. A gente pode até colocar, por exemplo, essa questão do efeito elástico. Que nem você falou, geração anterior pode ser com um certo perfeccionismo, né? E aí a geração atual fala, não, mas eles queriam tudo certinho, tudo perfeito, tudo. Não, vamos fazer do nosso jeito. E aí o nosso jeito é um perfeccionismo às avessas. Então, perfeito é simplesmente fazer tudo, sem ligar para as consequências, sem ligar para os possíveis problemas que as coisas podem gerar, seja para o outro, seja para mim mesmo, é o efeito elástico. Puxou tanto, na hora que soltou, foi pro outro lado. Foi pro outro extremo da coisa. Não sei se a gente vai conseguir chegar no meio, do justo meio. Que não é nem para um lado nem para o outro. Tipo, calma, gente. Ó, cada um tem a sua construção, isso faz parte, tudo mais. Mas também isso não significa que determinadas condutas sejam saudáveis. Porque não são.
como usar, por exemplo, o alcoolismo. O alcoolismo, ele acaba sendo uma conduta construída pela história de vida da pessoa. Isso significa que é uma conduta saudável? É óbvio que não. Apesar que vai ter, como eu disse, vai aparecer algum maluco que vai falar, não, mas aí a liberdade da pessoa, ela tá ali, sei o quê. Nós não somos sistemas fechados. Você tem que ser muito louco. E aí, quando eu digo louco, é não no sentido psiquiátrico da coisa. É muito louco achar que nós somos sistemas fechados. O que a gente faz só afeta nós mesmos e não afeta a sociedade, não afeta os outros. Nós não somos sistemas fechados. Nós somos um grande sistema interligado. O fato da gente estar gravando esse podcast aqui vai impactar a vida de alguém. Então a gente tem que tomar cuidado sobre o que a gente está falando, que foi o que eu falei no início desse podcast. Nós não podemos ser levianos, nós não podemos tentar ser perfeccionistas, dar a resposta perfeita, mais certa possível, e que quem não entendeu o problema é seu. Às vezes a gente que não se expressou direito, às vezes é a gente que não soube colocar a informação da forma adequada, por quê? Responder tudo muito rápido. E não é desse jeito. Temos que ter devido cuidado com a informação, a forma como a gente passa. Por quê? Não somos sistemas fechados. Esse é um grande problema de hoje em dia. As pessoas acham que nós somos, todo mundo é um sistema fechado. Então, o que eu faço é problema meu e de mais ninguém. Não é assim, não é assim. E É coisa de perverso. E é bem aquilo do tudo posso, mas nem tudo me convém. E encaixa bem nisso daí, né? O mundo tem direito a tudo, mas obviamente tudo existe consequência. E hoje em dia a gente tem que estar se protegendo dessas consequências, fazendo a nossa parte em não permitir que tudo o que apareça se torne nossa verdade. Então você vai pegar o seu celular na mão, vai aparecer um monte de afirmação de todas as partes. Se você for só absorvendo tudo, isso é verdade, verdade, verdade. Quem é você? E você está assumindo risco sobre essas verdades que você está tomando para si. Então questiona. Questionar é o direito de todo mundo. E questionar e pesquisar, que é o que a gente tava falando sobre a sua conduta. Você pega uma coisa, você fala, pô, isso aqui faz sentido. Mas vou pesquisar para ver se tem algum fundamento isso aqui. Eu não posso simplesmente pegar uma coisa, usar do meu viés de confirmação, porque essa mensagem é agradável para mim e tomar como verdade absoluta. Você tem que pesquisar, você tem que ver artigos, teses de doutorado, tem que. Porque senão, ó, vamos voltar para a questão da atração sexual. Vamos voltar para a questão da atração sexual. Me chega um monte de coisas, eu vejo vários rios, as pessoas sendo muito, mas muito levianas em relação a esse assunto. E eu peguei para ver uma dissertação de uma pós-graduação em neurociências, que reunia cerca de 97 artigos a respeito desse assunto. Nossa, quase ninguém deve falar o que está ali nessa pesquisa. São quase 30 anos de revisão bibliográfica. Mas, o que é mais fácil? É mais fácil ser simplista, leviano, extremamente irresponsável em passar uma informação inadequada, ou você sentar, gravar um vídeo, propagar informação direta e confiável? É óbvio que é mais fácil você ser leviano. E aí, a pessoa que está ali num problema de relacionamento, ela pega essa informação, ela acha que aquilo é a solução. Se essa pessoa não tem o tico e teco funcionando ali, que nem o Wander, por exemplo. Não tô falando que a pessoa ela é doente, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas, tipo, não tem aquele time que fala, cara, tem coisa errada aí. Será que é isso mesmo? Deixa eu sentar e pesquisar para valer esse negócio. Vamos um outro exemplo. Diagnósticos errados. Eu chego clientes que têm 2 diagnósticos. E aí isso, caramba, mas não tem como você ter esses 2 diagnósticos. Eles são excludentes. Ou é um ou é outro. Não tem como ter os dois. Mas assim, provavelmente o profissional, ou foram 2 profissionais diferentes, ou o mesmo profissional que tá ali fazendo o trabalho dele com um completo desleixo, não tá pesquisando, não tá se atualizando, não tá tentando entender o que tem mais atual em relação a isso. Então, você, criatura, única e
comestível na face da Terra. Fica procurando informação em Instagram e TikTok, tudo bem. Desde que você não fique parado ali. Vá para um Google Acadêmico, vai na Cielo, vai no PubMed, vai em periódicos científicos pesquisar a respeito daquele assunto. Esse negócio de atração, eu lembro, acho que eu até comentei com você, de um comentário num vídeo que eu vi, da mulher falando que ela tinha uma amiga que era alérgica ao sêmen do marido. Cara, como assim, alérgica ao sêmen do marido em específico? Ué, talvez alguma coisa na composição do que ele se alimentava poderia, sim, mas ser alérgico especificamente a um sêmen específico, isso é uma tremenda uma desculpa para querer pular cerca. É uma tremenda. Não, e tem gente que dá respaldo, porque senão fala a verdade, porque existe aquela coisa de compatibilidade genética. Aí você vai pesquisar sobre questão de compatibilidade genética, você vê pesquisa com carpa, você vê pesquisa com babuíno. E nós não somos babuínos, certo? Na atração sexual, tem toda uma questão. Existe a questão fisiológica, existe, mas existe a questão cognitiva, social, tem um monte de outras coisas. Tem gente que fala, porque se você não gosta do cheiro de fulano, pula fora, porque isso é um sinal de que a relação não vai dar certo. E você pega um fiozinho de um aspecto que constrói a atração sexual e a partir disso você generaliza. Isso é tremendo minha responsabilidade. Tremendo minha responsabilidade. Aí uma pessoa que está fragilizada, está passando por um momento de dificuldade, ou está procurando respostas por causa dos problemas que ela tem em relacionamentos, ela toma isso como uma verdade e vai embora. Você enfiou ali e já era. Um absurdo. Um completo absurdo. Você vai ver, por exemplo, na teoria da psicologia focada em esquemas, um monte de esquema comportamental que pode levar uma pessoa a escolher pessoas inadequadas para um relacionamento. Não é só do aspecto fisiológico, existe o aspecto fisiológico, existe o aspecto social, e tudo isso funciona tudo ao mesmo tempo. Tudo, às vezes o aspecto fisiológico está muito bem, mas o psicológico nem tanto, e o social todo cagado. Pode ser que o social esteja bem e o psicológico bem, mas o fisiológico não funciona muito bem. E aí o que você faz? Você não vai para o TikTok, você, eu vou até colocar eu em destaque aqui, você não vai para o TikTok, você não vai para o Instagram, você procura um profissional que entenda do que está falando. E não é qualquer profissional que entende o que está falando, certo? No mínimo, essa é uma lição para você que vai passar com psicoterapeuta, com psicólogo, com psicanalista. Não estou deixando o Wander falar, desculpa. Questione o profissional, pelo amor de Deus, questione o profissional. Não, foi o que o Wander já falou aqui hoje. Não tome o que nós estamos falando como verdade absoluta. Pesquisa, vai pesquisar, vai estudar. Toda vez que eu tô com meus clientes, eu falo para eles, você não tem que acreditar no que eu tô falando. Vai pesquisar isso, vai estudar isso. Eu explico, você ali, aqui, ali, funciona isso, pode. Eu falo muito isso para meus clientes. Pode ser isso. Pode. Possibilidade. Eu nunca cravo nada. Por quê? Se eu cravo alguma coisa, eu falo, não, é isso, ponto, acabou. Pode ser que ele chegue com uma informação complementar e eu quebre a cara. Eu falei, pô, não faz o menor sentido agora. Ué, mas você não falou que era isso, pronto, acabou? Aí. Então, é uma possibilidade. E a gente tem que trabalhar dentro do mundo das possibilidades, não uma coisa assim fixa, um padrão, você falou é isso, pronto, acabou. A própria percepção do cliente pode mudar. Ele traz uma informação para mim, aí depois de uns dias ele para, repensa e fala, poxa, mas eu acho que eu passei aquela informação de forma equivocada. Por isso que não dá possibilidade, a gente tem que trabalhar na possibilidade. Fala, Wander. Fala! É até engraçado o Mário Sérgio Cortella, né? Toda vez que ele posta alguma frase, alguma coisa meio afirmativa, ele escreve no final, será? Não sei se você já reparou isso. Espero que não. Ele posta uma frase e no final da frase ele escreve será e o ponto de interrogação. Será?
E não importa a credibilidade que você tenha para falar de uma coisa, você definir algo, a menos que seja extremamente científico, em cima de dados, de pesquisas e Absurdamente. muito epistemológicos. Foi repetido 1000 vezes o negócio e as 1000 vezes chegou no mesmo resultado. Você, porra, agora. Fora isso, Agora se sim. não é extremamente científico e comprovado, é teórico. Então não dá para definir nada. E todo tipo de argumento que você procurar vai ter gente defendendo muito bem uma perspectiva e condenando outra. Então, Isso que você falou de condenando, as pessoas elas dão as respostas na. Eu não vou dizer que elas fazem isso por mal. Pode ser que elas façam, pode não ser. Mas eu vou partir do princípio que elas não fazem isso por mal. Mas na tentativa delas tentarem aliviar o sofrimento de alguém, ela causa sofrimento para os outros. Então, questão da atração sexual. Ah, não tem atração, pula fora. Nossa, que resposta leviana, cara. O quão complexo é a atração sexual humana. E, ok, você aliviou para aquela pessoa que estava em dúvida. Mas e para pessoa que tomou o pé na bunda? Então, está excluindo todas as variáveis, né? Isso que é o problema. Está excluindo todas as variáveis. E isso para tudo. Isso para tudo. A gente tem que considerar em todos os assuntos. Então, por que é tão difícil, por exemplo, a gente conseguir fechar diagnósticos de bipolaridade ou de transtorno de personalidade borderline? Porque, meu, o psiquiatra fica dormindo junto com. Não deveria. Não deveria. O psiquiatra dorme junto com o paciente? Não, pô, para ver o que faz. Ele tem o quê? Uma informação. Aí a pessoa, por exemplo, ela chega num belo dia, estressadérrima. Nossa, realmente estressada, e ela tá, na verdade, numa fase de mania da bipolaridade. Só que ela chega tão violenta ali, tão agressiva, tão explosiva, aí o psiquiatra fala, pô, isso tá me cheirando a transtorno de personalidade borderline, com essa reação tão explosiva, assim. Só que isso foi um episódio. Sim. Um único episódio num mar de episódios depressivos. Mas o que o psiquiatra tem? O psiquiatra tem aquele recorte, somente aquele recorte. Então, aí depois a pessoa aparece ali, meia. Aí o cara fica, o que tá acontecendo? Por isso que é difícil. Aí você tá desanimado por quê? Desanimado por quê? Entrou numa fase depressiva? Ou você tá desanimado porque você não teve uma decepção e como você tem transtorno de personalidade borderline, tudo que você sente é extremado? Pô, não dá para você cravar de primeira. Você tem que ver todas as possibilidades. Fala, E assim como com o psiquiatra ou em relacionamentos, na vida de modo geral, já começa faltando algo primordial ali, que é a boa vontade, não é mesmo? a boa A vontade. boa vontade. Eu mesmo sofri na pele isso aí, a boa vontade dos profissionais de saúde, o que me levou a um diagnóstico tardio, depois de anos tomando medicação errada e agravando ainda mais o meu quadro, né? Uhum. E qual é o meu quadro? Meu Deus, é o que a gente acabou de falar aqui. Exatamente. Eu, após quantos anos? Vamos ver. Ixi. 2018, acho que meu primeiro contato com um psiquiatra. E eu estava num episódio depressivo, onde simplesmente não houve abertura por parte do profissional em perguntar mais, em saber mais. Só julgou pelo que eu estava apresentando no momento e me tacou antidepressivo. Qual o problema? No meu caso, o antidepressivo não funciona. E isso já é um indício. Isso já serve. É um sinalzinho ali, um sinalzinho amarelo de atenção, fique esperto. Mas aí aconteceu. Continuei voltando, passando com outros profissionais e iam só trocando de antidepressivo. Esse não deu certo, então tenta esse outro aqui, esse é mais moderno, esse é diferente um pouco. E nada resolvia.
Só que todo mundo ignorou isso. Demorou até chegar finalmente em um e falasse, pô, isso não tá certo. Se você tá anos tomando antidepressivo e sua depressão não cura, então sua depressão não é depressão. E Então, né? aí surgiu a possibilidade do transtorno bipolar, que posteriormente foi confirmada por diversos outros psiquiatras também. Aí que eu pude finalmente iniciar o tratamento correto, porque faltou uma boa vontade por parte do profissional e o questionamento. Voltamos ao questionamento. Quanto mais informação a gente tem, melhor decisão a gente pode tomar, tanto Sim. no diagnóstico quanto na vida de modo geral. Sim. Então, No caso, até mesmo você, como você é um cara que agora está se aprimorando cada vez mais nesse assunto, entendendo esse assunto, se você passa num profissional hoje, dependendo do profissional, você sabe mais do que ele a respeito de transtorno de bipolaridade. E eu tento passar isso para os meus clientes, de que, ó, vocês têm que aprender a questionar os profissionais que vocês passam, porque senão acontece o que aconteceu com o Wander. Você soma a falta de informação. As pessoas não têm informação a respeito de saúde mental, a respeito dos aspectos psicológicos e psiquiátricos. Então, uma pessoa sem informação, diante de um profissional, a ideia é o que acontece, né? Você não vai questionar o profissional, ele que é o profissional, você não tem informação nenhuma. Aí vem o profissional com má vontade e joga qualquer coisa, você não questiona, porque você não tem informação, não tem nem como você questionar, e aí tá feita a Merlin. A Merlin exatamente. tá feita. E deu um delay aqui, mas calma. Mas, momento de jabá. É por isso que existe o Saúde Mental Rotary Club. E a ideia é a gente trazer cada vez mais informação e o Pode Pirar, o podcast do Saúde Mental.club, também é esse momento para que nós possamos colocar informações, questionamentos para que vocês possam questionar profissionais e os profissionais que assistirem a gente ficarem atentos também, né, em relação a como vão abordar os clientes, pacientes, cada um chama de um jeito, eu chamo de um cliente. Eu que tenho que ser paciente com eles. Haja paciência às vezes. E não é arrogância da nossa parte buscar informação e, Uhum. como você falou, às vezes acontece de saber mais sobre aquele determinado assunto do que o próprio profissional. Uhum. Se a gente for parar para pensar, o psiquiatra, antes de ser um psiquiatra, ele teve que fazer vários anos de medicina, mais o aperfeiçoamento, residência, são muitos anos de estudo e é muito Uhum. amplo. Então, por mais que ele esteja naquela posição ali, não tem como saber, É, pelo menos que ele seja um profissional especializado naquilo. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também e não esperar que alguém vai chegar e vai solucionar tudo para nós e ele vai ter a resposta de tudo. E o diagnóstico, principalmente, é uma parceria, é o paciente é, com o médico. exatamente. Não adianta você chegar lá, tô triste, pensamento suicida, não sei. Você tem que saber se expressar. Quanto mais informação você der, melhor vai ser o diagnóstico, melhor vai Sim. ser o tratamento direcionado. Nossa, eu tenho cliente que quando eu pergunto como é que você está se sentindo, o que está se passando, não sei. Você não sabe? Você Tem não, que saber. se você não sabe dar o nome para seus sentimentos, para suas emoções, você está sentindo medo, você está sentindo angústia, está sentindo desespero, não sei. Eu trabalho com a informação que chega para mim e eu tento questionar para estimular, conseguir mais informação. Sem a informação, o profissional de saúde mental não faz nada, absolutamente nada. E o paciente tem que entender que quanto mais passivo ele for durante uma consulta, mais vulnerável ele está se permitindo ser Uhum. ao que é tomar. Sim. Você não sabe o que você está sentindo? Ah, então toma isso aqui, ó. Às vezes aquilo ali vai te prejudicar de tal forma que vai ser até irreversível ou muito difícil de consertar, porque vai ferrar o seu organismo. Igual eu tomei um monte de medicamentos que eu não precisava tomar e hoje eu sofro consequências disso. Se eu tivesse tido a chance de me expressar melhor na época e tivesse tido o meu diagnóstico antecipadamente, talvez os impactos seriam menores e
E os meus sintomas seriam diminuídos hoje em dia também. Eu não sofreria o quanto eu sofro. Tururu, coloca a musiquinha triste do Naruto. Mas é verdade, isso. Eu acompanhei relativamente o Wander. Eu tinha uma visão, às vezes, de que o Wander era realmente depressivo. Ele sofria de uma distimia, alguma coisa assim. Mas acontecia tanta coisa em volta dele que ficava até difícil você parar para pensar numa possível bipolaridade, porque era muita coisa acontecendo. Quando ele pegou e falou, cara, tô com diagnóstico de bipolaridade, eu fiquei assim, caraca. Não fez sentido. E o contexto que saiu o diagnóstico de bipolaridade foi num contexto totalmente diferente do contexto que ele convivia. Então ele fez mais sentido ainda. Caraca, ele tá em outro contexto agora. Mas a dinâmica continuou. O problema não era o contexto. Não que o contexto não fosse o problema. O contexto era um problema também. Mas não era o problema que desencadeava. Era outra coisa. E, pô, a qualidade de vida tá vindo aos poucos, com muita paciência, tratamento, terapia e assim vai. Bom, nós estamos batendo a marca de 50 minutos já do nosso podcast. Acredito que nós podemos já ir finalizando aqui neste primeiro momento, no nosso episódio número 1 do Pode Pirar. Nós não piramos hoje. Tá da hora, tá da hora. A gente deu algumas alfinetadas, mas nós não piramos. Recadinho final, Wander, para o nosso primeiro podcast. Cara, busquem conhecimento. Lembra do ET Bilu? Exatamente o que o ET Bilu disse há muitos anos atrás. Busquem conhecimento, questione, pare de achar que Reels do Instagram é doutorado. Busquem conhecimento. Eu nem vou falar nada, além de curtem, compartilhem e vamos lá. Vamos tentar fazer esse podcast crescer aqui, essa conversa bacana e tentar não pirar até o final do ano, que o ano ainda tem uns meses aí pela frente. Mas busquem conhecimento. TikTok, rios de Instagram não é doutorado, gente. Então questionem, busquem se informar e evitem o máximo possível quererem se encaixar num padrão que é onde vocês vão se encontrar. Não é assim. Ok? Compartilhem e nos vemos no nosso próximo podcast. Provavelmente o Wander vai estar junto com a gente e com certeza outras pessoas vão vir se juntando a esta equipe do Pode Pirar. Até a próxima. E não pirem, por favor. Só que